Vídeo 15 de Direito Previdenciário. Nós vamos falar agora do assunto que mais cai na prova do INSS. São as prestações previdenciárias, os benefícios do INSS. Antes, porém, nós vamos falar rapidamente sobre a aposentadoria da dona de casa, um assunto que ficou pendente. As competências do INSS e da Receita, da Secretaria da Receita Federal, nós falaremos no outro momento. Vamos agora nos ater àquilo que é mais importante para o nosso concurso. Nós ficaremos vários vídeos falando deste assunto. É o assunto sem dúvida mais importante, com maior número de questões. Vamos falar aqui sobre benefícios, carência, período de graça, aquilo que realmente cai em prova. Vamos falar agora, antes porém, a aposentadoria da dona de casa. Está na Lei 12.470 de 2011. A dona de casa de família de baixa renda somente poderá se aposentar se contribuir normalmente para a Previdência Social. Essa contribuição é efetuada com a alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Opa, isso é a novidade. Antigamente, a dona de casa que não exercia uma atividade remunerada. Dona de casa não é empregado doméstico, cuidado. A dona de casa que trabalha demais, mas não tem remuneração. Então, as nossas mães, muitas vezes nós temos parentes nessas condições. Portanto, elas podem sim se aposentar se contribuir com 5%. Antigamente era 11%, somente na qualidade de segurado facultativo. Agora não, ela pode contribuir com 5% e ter uma aposentadoria de um salário mínimo, desde que a trabalhadora esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais. Portanto, este é um programa social do governo federal. Então, ela deve estar inscrita no Cadastro Único do governo federal. Essa é uma condição. Cuidado, essa é uma condição para que ela possa se aposentar com essa alíquota de 5% e receber o benefício de um salário mínimo, além de outros benefícios que nós veremos agora. E a renda mensal da família não supere a 2 salários mínimos. Essa aqui é outra condição. Renda mensal não pode superar o máximo 2 salários mínimos. Hoje o salário mínimo de 724, então 2 vezes é 1.448. Matemática não é meu forte, mas eu acho que é isso mesmo. Não pode superar 2 salários mínimos. Se ela estiver nessa condição, ela pode contribuir com essa alíquota e receber um benefício. Dá mais ou menos, se não me engano, R$ 36,20 por mês de contribuição. É a alíquota de 5%. Ela tem direito, olha, à aposentadoria por idade. Será o homem 65 anos, a mulher 60. Salário maternidade. Olha, se caso essa dona de casa, ela ficou está gestante e não tem condição mais de cuidar da sua casa, ela vai poder pagar um salário mínimo para alguém ajudar ela nos seus serviços. Auxílio doença, e a sua família fica protegida com pensão por morte e auxílio reclusão. Olha, além desses benefícios, existem 2 benefícios que são dos dependentes, que é a pensão por morte e auxílio reclusão. Lembra que dependente é aquele que se alega da desgraça alheia, entre aspas, né? Brincadeira. Pensão por morte, que ninguém quer passar por isso, e o auxílio reclusão também, eles recebem. Então, estará protegida a família dessa dona de casa. Eu sintetizei em tópicos para ficar mais fácil a gente visualizar. Qual é a alíquota? A alíquota é 5%. É a alíquota dessa dona de casa que não exerce atividade remunerada. Renda da família tem que ser até 2 salários mínimos, no máximo. E outra condição, que ela esteja inscrita no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. A dona de casa ou dona de casa que não é de família de baixa renda, ou seja, não esteja nesse grupo de até 2 salários mínimos, que está fora da faixa da renda mensal familiar, também poderá contribuir para a Previdência Social como segurada facultativa. Ela pode sim, todo mundo pode, como segurada facultativa. Todos que não exercem atividade remunerada podem contribuir como segurados facultativos. Só que neste caso, o valor da contribuição é de no mínimo 11%. Poderá ser de 11% até 20%. E é lógico que vai receber mais. Com esses 5%, o valor será apenas de um salário mínimo. No caso, é um benefício que a lei trouxe para a dona de casa. Antes, ela tinha que contribuir com o mínimo de 11%. Agora, ela pode contribuir com 11%, desde que estejam nessas 3 condições. Outro detalhe importante é o seguinte: salário maternidade.
A dona de casa optou por essa contribuição de 5% e ela, então, ficou grávida. Ela fará jus a um salário maternidade desde que haja essa carência de 12 meses. Se a segurada começou a contribuir hoje, daqui a um mês ela é engravida, não, ela não vai receber. Tem que ter o período de carência, um período para que faça jus a esse benefício de 12 meses. Só após 11 meses ela poderá receber esse salário maternidade. E para ter concessão da aposentadoria, a legislação previdenciária exige carência de 180 meses de contribuição. A dona de casa vai ter que contribuir 180 meses, que dá aproximadamente 15 anos. Portanto, 15 anos de contribuição, ela vai poder aposentar por idade. Cuidado, essa dona de casa não aposenta por tempo de contribuição, ela vai aposentar por idade. Tem que ter um mínimo de 15 anos de contribuição. Se for mulher, vai aposentar com 60 anos. Se for homem, o homem pode ser dono de casa, pode acontecer, e se enquadrar nessas condições aqui. O que acontece? 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher. Guarde isso, é novidade, é 2011, pode ser que, bem provável, que caia algo a respeito na prova. Agora sim, o assunto dos assuntos, o assunto mais importante para a nossa prova: benefícios do regime geral de previdência social. Está no artigo 10 da Lei 8.213, é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Então, o artigo 10 diz o seguinte: os beneficiários do regime geral de previdência social classifica-se como segurados e dependentes. São os dois grandes grupos. O grupo maior dos segurados e os dependentes. Quem são os dependentes? Aqueles que vivem da desgraça alheia. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Isso aqui nós já vimos. Estou apenas fazendo uma revisão. É o empregado doméstico, como contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Quem são eles? Todos que exercem atividades remuneradas e não estão vinculados a regime próprio. Esses são obrigatoriamente segurados obrigatórios da Previdência Social do regime geral, todos que exercem atividade remunerada e não estejam vinculados a regime próprio. E o segurado ainda, aqui olha, eu falei de segurados obrigatórios, e temos também os segurados facultativos. Quem são eles? Aqueles que não exercem atividade remunerada, têm mais de 16 anos ou mais, e pretendem e querem contribuir para estar protegido pela Previdência Social. E ainda quem são os dependentes? Está no artigo 16. Nós já vimos, os dependentes são aqueles, primeira, segunda e terceira classe. Aí eu falei que na primeira classe são os filhos, equiparados filhos, enteados. Aí na segunda classe nós temos o pai, na terceira classe irmãos, com as suas devidas regras, devidas características. Então essa é apenas uma introdução. Agora nós vamos continuar, porque nós vamos falar de período de carência. O que é período de carência? É o número mínimo de contribuições para fazer jus a determinado benefício. No slide passado e no assunto passado eu falei o seguinte, que para a mulher, dona de casa, que optou pela aquela contribuição de 5%, para ela fazer jus à licença maternidade, ao salário maternidade, ela terá o quê? Que contribuir? 12 meses. Esses 12 meses é o período de carência. E para aposentar? 15 anos, no mínimo 180 contribuições. Isso é período de carência, um número mínimo de contribuições para que alguém possa fazer jus a determinado benefício. Existem algumas circunstâncias em que não há carência. Então tem um macete para você memorizar, recurso mnemônico para a prova, é o seguinte: acidente e dependente, carência zero. Acidente e dependente. Então, aquele que sofre acidente, quanto tempo que eu tenho que estar contribuindo para a Previdência Social para que eu possa, se eu sofrendo um acidente de serviço, por exemplo, eu possa receber o benefício? Não tem carência. Eu comecei a trabalhar hoje, olha o exemplo. Entrou no trabalho e faleceu. O familiar, dependente é o quê? Carência zero. O familiar vai fazer jus à pensão por morte. Então não há carência. Eu entrei no serviço hoje,
Dei bom dia ao chefe, tropecei e sofri um acidente. Auxílio acidente, porque acidente e dependente, carência zero. Em todas as hipóteses de acidente e todas as hipóteses de dependente, a carência é zero. Nós vimos aqui no slide anterior que o dependente são aquelas classes. Existem as classes de dependentes, então todos eles, conforme as regras, farão jus se eu sofrer, por exemplo, se o segurado sofreu morte ou foi preso, entrou no serviço, chegou lá, tinha um delegado de polícia esperando para primeiro dia de serviço aprender. Prendeu, auxílio reclusão. Não há carência. Ok? Prestações previdenciárias agora, os dois grandes grupos que eu falei. Nós temos, na realidade, três, né? Nós temos aqui serviços segurados dependentes, benefícios para os dependentes e benefícios, ou melhor, são dois, né? Serviços segurados dependentes e benefícios. Vamos aqui, olha, serviços. Existem os serviços da Previdência Social, que eles são destinados aos segurados, aquele que contribui, e seus dependentes. São esses benefícios. Serviço social, que é uma ajuda material àquele que necessitar, e ainda a habilitação e a reabilitação, que é feita ali no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Esses são os serviços prestados pela Previdência Social. Esse serviço social aí, ajuda material, é um ombro amigo, né? É o ombro amigo, é uma cesta básica para aquele que necessitar. E a habilitação, por exemplo, reabilitação, o segurado ou dependente vai receber, por exemplo, transporte, próteses. Os aposentados, neste caso, também fazem jus desse benefício. Não é recolocação, não é recolocação funcional, não é readaptação. A Previdência não tem que arranjar emprego para ninguém. É uma reabilitação pessoal do corpo, física e não profissional. Então, prótese ainda pode ser transporte, entre outros. E os benefícios dos dependentes, nós já falamos, que é a pensão por morte e auxílio reclusão. Há um terceiro grupo, sim, que está mais à frente aqui, só vou citar, que é o benefício dos segurados. Benefícios dos segurados são aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-família e salário-maternidade. Nós falaremos sobre cada um deles bem detalhadamente. Então vamos voltar no slide que nós paramos. Vamos falar então da pensão por morte. Nós temos que no artigo 74 do decreto 3048, então o regulamento da Previdência Social, lá fala da pensão por morte. Diz o seguinte: a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes dos segurados que falecer, aposentado ou não, a contar 1. Do óbito quando é requerida até 30 dias depois deste. 2. Do requerimento quando é requerida após o prazo previsto no inciso anterior. 3. Da decisão judicial no caso de morte presumida. Pensão por morte, então, é devida a quem? Ao conjunto dos dependentes. Por que conjunto de dependentes? Se na classe 1 tiver 3 irmãos, eles concorrem entre si. Então, portanto, ao conjunto de dependentes. É lógico que vai seguir a ordem das classes. Não havendo primeira classe, pode ser que a segunda, se atender os requisitos, faça jus. Da data do óbito, ele morreu dia 1º de janeiro. Então, vai começar a receber a partir do dia 1º de janeiro, se requerido até 30 dias depois. Então, até o dia 31 de janeiro, ele recorreu, então ele vai começar a receber desde o dia 1º de janeiro, desde a data do óbito. Agora, se passaram 30 dias, vamos supor, passaram 60 dias, ele morreu em janeiro. Dia 1º de março, é requerida esse benefício. Ele vai receber a partir do dia 1º de março. Ele vai perder 2 meses porque passou esses 30 dias. Da data do óbito, quando requerida, até 30 dias. Da data do requerimento, quando requerida fora desse prazo de 30 dias. E ainda da data da decisão judicial no caso de morte presumida. O indivíduo saiu, ele trabalhava, o segurado, ele um pescador, ele saiu mar adentro e depois encontraram somente a embarcação e toda destruída em marcas de sangue. Portanto,
vai ter aquele procedimento da ausência, pode haver ou não, o juiz vai decidir morte presumida. Na data da decisão judicial, começa a receber os dependentes. Ainda, algumas observações sobre pensão do morte. Qualquer juiz pode julgar matéria de previdência. Não é necessário o exaurimento na via administrativa. Você está recorrendo, você está pleiteando na via administrativa. Você vai até o INSS e requerer o benefício. Só que está atrasando. Você pode ir ao juiz? Sim. Qual juiz? Qualquer juiz. O juiz mais próximo. Qualquer juiz pode julgar a matéria para que você faça jus a esse benefício. E não é necessário que a via administrativa, no INSS, lhe dê um parecer. Você pode ir direto ao judiciário. Observação 2. Na ausência, a ausência é um procedimento lá do Código Civil. Por exemplo, o segurado saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Ele sumiu. Então, aquele familiar vai até o juiz vai olhar, isso está parecendo ausência, então abre o procedimento da ausência. Então, nesse procedimento, é necessária autorização judicial. Havendo filhos, todos concorrem em igualdade, como eu já falei. Havendo filhos, todos concorrem em igualdade. Se houver procedimento da ausência, é necessária a autorização. E esse procedimento é longo. Não vamos entrar em detalhes, porque não cai em direito previdenciário. Mas aí vai esperar 12 meses, depois mais um tempo, e é longo. É necessário, então, autorização judicial para o procedimento da ausência. Auxílio reclusão. Falamos sobre a pensão por morte, agora auxílio reclusão. Está no artigo 80 da Lei 8.213. O auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Primeiro detalhe para quebra de preconceito. O auxílio reclusão, quem faz jus não é o segurado, é o dependente. Portanto, é para proteger a família do segurado. Imagine o segurado que não vale nada, mas tem 3 filhos pequenos que precisam alimentar. Então, o auxílio reclusão é para esses filhos e não para ele. Então, o auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte. Que condições são essas? Essas condições, da data do requerimento até 30 dias, da data da prisão, e não óbito, da data da prisão até 30 dias e da data do requerimento quando ultrapassar 30 dias. São essas as condições para o auxílio reclusão. Detalhe aqui, nós vamos repetir para que não fique dúvidas para a nossa prova. Ele não pode estar recebendo remuneração da empresa. Ele não pode estar recebendo, portanto, nenhuma remuneração, benefício da empresa. Nem ainda está em gozo do auxílio-doença. Nós veremos que o auxílio-doença ele substitui a remuneração. E ainda de aposentadoria, ele não pode estar recebendo benefício e nem abono de permanência em serviço. Aquele funcionário que iria aposentar e, conforme as regras da legislação, está recebendo um abono para permanência em serviço. Se ele estiver fazendo jus a qualquer um desses benefícios, o seu dependente não receberá o auxílio reclusão. Então, quais são eles? Remuneração da empresa, auxílio-doença, aposentadoria e abono de permanência em serviço. Mas há outras regras que nós temos que observar. Está no parágrafo único, olha. O requerimento do auxílio de reclusão deverá ser instruído com certidão de efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória para manutenção do benefício a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário. Declaração de permanência. Pessoal, é o seguinte, que tipo de prisão? Regime fechado e semiaberto. Regime fechado e semiaberto. A prisão temporária também. Se ele estiver preso preventivamente, ou melhor, prisão preventiva, se ele estiver ali, não houve o trânsito em julgado, ele é um preso provisório. Existe a prisão provisória. Essa prisão provisória é um gênero em que nós temos 2 espécies, prisão temporária e prisão preventiva. Ambas são espécies do gênero prisão provisória. Ele não foi condenado. Mesmo assim, ele faz jus ao auxílio reclusão. Portanto, prisão não necessita ser condenado. Prisão provisória, regimes fechado e semiaberto. Observações aí no auxílio reclusão.
protege as famílias do segurado de baixa renda. Famílias do segurado de baixa renda. Observação 2. Regime fechado semiaberto. Hoje pode trabalhar e receber concomitantemente o auxílio reclusão. Isso é informação nova. Eu falei no vídeo, eu disse no vídeo, num dos vídeos anteriores, que aquele preso que trabalha dentro da unidade prisional e recebe o seu pecúlio, hoje ele ainda continuará recebendo o auxílio reclusão. Portanto, pode acumular auxílio reclusão com pecúlio prisional. Cuidado, não pode com aqueles outros benefícios que nós vamos repetir daqui a pouco. Observação: valor máximo do salário de contribuição R$ 1.025 e do benefício R$ 724. Então, vamos entender isso aqui. O que é considerado baixa renda para o auxílio reclusão? Aquele funcionário que tem um salário de contribuição de até R$ 1.025,81. Eu acredito que essa prova, INSS, não vai cair valores, mas para curiosidade está aí. Aquele que recebe mais, que paga a previdência mais do que isso, não fará jus ao auxílio reclusão. E qual será o valor do benefício? R$ 724 é o valor do salário mínimo em 2014. Período de graça: 12 meses do livramento. Assegura qualquer benefício, inclusive pensão por morte. Pessoal, não confunda, por favor, na hora da prova, período de graça com período de carência. O que é período de carência? Um período de contribuições mínimas para que o segurado possa fazer jus ao benefício ou seus dependentes. E período de graça? Período de graça é um período em que a lei protege aquele que não está contribuindo por algum motivo. É o período de graça. Olha, ele saiu hoje da prisão. Ele perde em regra, o benefício. Mas olha o que está dizendo. Olha, após 12 meses do livramento, assegura qualquer benefício, inclusive a pensão por morte. Então, ele não vai receber, após sair da prisão, os 724 mensais. Ele não vai receber o auxílio reclusão. Não vai receber, mas assegura qualquer benefício. Então, mesmo que ele saia da prisão, após 12 meses, ele faz jus a qualquer benefício. É um período de graça. Mesmo após parar de contribuir, ou melhor, mesmo após parar de receber o benefício, o auxílio reclusão, após esse período de 12 meses, ele faz jus a qualquer benefício da Seguridade, da Previdência Social, inclusive pensão por morte. Como eu falei, não existe carência. O que eu disse é acidente e dependente, não existe carência. Quem que recebe auxílio reclusão? É o segurado ou o dependente? É o dependente. Então, portanto, acidente e dependente. Então, não há carência para auxílio reclusão. Período de graça, 12 meses após o livramento. Ainda se 11 meses após ele sair da prisão, ele está só cheirando crack, lá não está fazendo nada, ele vem a falecer, os seus dependentes vão receber pensão por morte. Essa é a Seguridade, é a nossa Previdência Social. Ainda sobre o auxílio reclusão, se ele estiver recebendo auxílio doença, por isso eu achei melhor repetir para fixar mesmo. Auxílio doença, remuneração de empresa, qualquer remuneração continuada de empresa, aposentadoria, ele é aposentado, abono de permanência em serviço, está recebendo uma remuneração porque fazia jus à aposentadoria e continuou trabalhando. O seu dependente não receberá auxílio reclusão. Guarde essas hipóteses. Início do pagamento. Nós já falamos, vamos repetir. Até 30 dias da data do recolhimento à prisão. Após 30 dias, o seu filho foi lá. Depois de 30 dias, ele vai receber a partir daquele dia. Começa a contar. Se ele ficou ali 100 dias presos e o filho foi lá requerer o auxílio reclusão só depois do 100º dia, aqueles 100 dias ele perdeu, não vai receber. Ele vai receber a partir da data do requerimento. Se for até no 29º dia, ele começa a receber contando do dia que ele foi preso. Então, aí, auxílio reclusão. E como que se dá o fim do benefício do auxílio reclusão? O fim do benefício se dá de duas formas.
com a liberdade, alvará de soltura ou a morte. Ele passa para ele não receberá, portanto, mais o auxílio reclusão. É lógico que com morte vai se instituir a pensão por morte. Em caso de liberdade, começa a se contar o período de graça, 12 meses, em que ele está protegido ainda por outros benefícios da Previdência Social. Observação: não confundir na prova auxílio reclusão. Não confundir na prova. Auxílio reclusão é pago até a saída. Auxílio reclusão é pago até a saída. A graça é 12 meses, período de graça a partir da saída, mais 12 meses. Só que existe outra regrinha ainda, além de mais 45 dias. Como que se dá isso? Então, vencer os 12 meses. Após esses 12 meses, ele ainda tem mais 45 dias de presunção de boa vontade. Ele não está contribuindo, nesse período de graça, ele não está contribuindo. Então ele está desprotegido, mas está sob período de graça. Ele não está desprotegido, mas está vencendo. A lei ainda dá mais 45 dias para que ele volte a contribuir com a Previdência Social e seja novamente um segurado. Então, se dentro desses 45 dias ainda ele sofrer ainda uma nova prisão ou ainda sofrer um acidente, ele ainda estará protegido, porque a lei dá 45 dias de presunção de que ele voltaria a contribuir. Então, agora, venceu esses 45 dias aí não. Aí ele está desprotegido. Após 45 dias, após esses 12 meses, mais 45 dias, então dá 13 meses e 15 dias. Ele não voltou a contribuir, ele ficou nas ruas lá, usando drogas, continuando o crime e não voltou a contribuir com a Previdência Social, aí ele foi preso, aí ele não vai receber o benefício novamente, porque perdeu o período de graça e mais os 45 dias de presunção que a lei dava para ele. Só um detalhe, pessoal, para você não errar na hora da prova, porque a lei não fala assim 45 dias. A lei fala que o período de graça aqui neste caso será 12 meses, mas até o 15º dia do mês subsequente. 15º dia do mês subsequente, portanto, 45 dias. Então, é assim que pode cair na prova, até 12 meses, mas até o 15º dia do mês subsequente, que vai equivaler a 45 dias. Pode cair dessa forma ou da forma como nós falamos anteriormente. Ambas estão corretas, então você não pode confundir isso. Ainda um outro detalhe importante: o preso ele fugiu da prisão. Ele fugiu, portanto, ele está fora, ele perde o auxílio reclusão. Só que mesmo assim ele não perde período de graça. Ele está aqui em período de graça por esses 12 meses, mais 45 dias. O que acontece? Se ele for recapturado dentro desse prazo aqui, apesar de não estar contribuindo, ele mantém a capacidade de segurado. Então ele está aqui, ele fugiu dia 1º de janeiro de 2013. Nós estamos chegando ali dia 5 de janeiro de 2014. Já ultrapassaram os 2 meses, mas tem ainda esses 45 dias. Ele é recapturado aqui dentro, a família continua então a fazer jus ao auxílio reclusão. Portanto, é interessante, a família fica desesperada para o indivíduo ser recapturado. Então, isso é bom você guardar também para a sua prova. Para encerrar esse vídeo, lembrar que a prova da prisão deve ser feita a cada 3 meses. A cada 3 meses deve juntar documento que comprove a prisão desse indivíduo e ainda que o mínimo que o recluso pode receber, ou o dependente do recluso pode receber, é 724. 724 é o salário mínimo. Então, é o salário mínimo, é o menor, é o mínimo que ele poderá receber. Mas como é feito? É feito um cálculo, uma média aritmética ali do salário de contribuição. Então, portanto, não é o valor fixo, é uma média do salário de contribuição. E outra informação, há um mito que diz que conforme o número de dependentes, ele vai receber um salário para cada dependente. É mentira. É um salário fixo independente do número de dependentes que esse recluso possui.
Terminamos os benefícios dos dependentes. Na próxima aula daremos início aos benefícios do segurado. Falaremos a partir de amanhã da aposentadoria por tempo de contribuição. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado.